Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar eu quero agradecer as pessoas que estão vendo meus vídeos. Eu pretendo fazer reformulações no canal. Eu peço que o divulguem na internet, no Google+, no Facebook. Eu quero que aqui vocês encontrem tudo a respeito de literatura. Eu pretendo falar sobre movimentos literários, as obras mais importantes. Então, tenha certeza que neste canal vocês vão encontrar sempre coisas bastante interessantes. Bom, hoje eu quero falar sobre o fantástico na literatura, especificamente contos. Mas antes disso, eu tenho que fazer uma ressalva. Quando a gente fala de fantástico, nós temos duas definições. A chamada literatura fantástica, onde acontecem eventos que não fazem parte da nossa realidade cotidiana, tais como aparecimentos de criaturas sobrenaturais. E também nós temos o conceito de fantástico. Então, neste caso, esse fantástico ocorre ele ocorre da seguinte maneira. É uma coisa que admite duas possibilidades de entendimento, como um evento sobrenatural que realmente ocorre na narrativa, ou então existe a possibilidade desse evento sobrenatural ser criação, uma invenção do protagonista narrador, quando a narrativa é em primeira pessoa. Então nós temos essas duas possibilidades de entender o conceito de fantástico na literatura. Feita essa distinção, eu vou comentar com vocês sobre algumas coletâneas de contos que eu tenho fantásticos. A primeira delas é Contos Fantásticos, selecionados pelo Ítalo Calvino. Então, nesse livro, nós temos aqui, inicialmente, uma introdução feita pelo escritor Ítalo Calvino, onde ele fala sobre o fantástico, como ele surgiu, dá o seu conceito sobre a literatura fantástica. Bom, nessa coletânea, especificamente, eu gostaria de comentar com vocês alguns contos. O primeiro deles é O Homem de Areia, do Eta Hoffmann. Bom, esse conto do Eta Hoffmann ele serviu de base para que Sigmund Freud fizesse o seu ensaio sobre o estranho. É um conto onde a gente vê essa noção do fantástico que admite duas possibilidades. E aí, neste caso, o leitor vai ter que tirar suas próprias conclusões. Basicamente, o Eta Hoffmann vai tratar aqui do tema do duplo. Nós temos uma figura bastante sinistra que aparece na infância do protagonista, e é justamente esse protagonista que narra todo o conto, ou seja, nós vemos toda a história do ponto de vista dele. E aí nós temos esse primeiro encontro com essa figura sinistra na infância, e posteriormente na juventude ele vai voltar a encontrar com esse homem. Então nós não sabemos se isso realmente ocorre, se isso é imaginação do protagonista narrador. Além disso, aqui nesse conto nós temos a abordagem do ser autônomo, do ser artificial, que no Homem de Areia ganha contornos bastante assustadores. Aqui nessa coletânea nós temos um outro conto, dentro dessa perspectiva do fantástico, do Nathaniel Hawthorne. Se chama O Jovem Goodman Brown. O Jovem Goodman Brown é um conto bastante conhecido do Hawthorne, onde nós vemos um forte apelo gótico. No início nós temos um jovem que vai até uma floresta, nós não sabemos exatamente o que ele vai fazer, e começam a acontecer coisas muito estranhas e bastante assustadoras. Esse conto do Hawthorne também está associado à perseguição das bruxas nos Estados Unidos.
Então, nós temos aí uma configuração do fantástico onde nós não sabemos até que ponto isso acontece ou isso é fruto da imaginação do narrador. Eu também gostaria de destacar nessa coletânea O Nariz, do Nikolai Gogol. O Nariz é um conto que ocorre dentro de uma configuração do fantástico como uma coisa totalmente sobrenatural. Nós temos aí uma situação onde o nariz adquire vida e aí ele começa a andar pelas ruas de Moscou. É um conto satírico, ele é bastante engraçado e existe aí uma conotação metafórica, né? O Gogol vai fazer uma crítica à sociedade da sua época. Nessa coletânea, eu também destacaria um conto chamado Os Construtores de Pontes, do Rudyard Kipling. Rudyard Kipling é o mesmo autor do Livro das Selvas, protagonizado pelo Mowgli, que depois virou filme da Disney. É muito interessante também. É um conto onde coisas sobrenaturais acontecem. O Kipling vai descrever criaturas míticas que têm a sua origem na mitologia indiana, né? Então vale a pena, ele é bastante interessante. Um outro conto também bastante interessante que não é muito conhecido é um conto chamado Amor-Dur, de Vernon Lee. Vernon Lee é uma mulher e o que se destaca nesse conto é a figura de uma personagem feminina. Ela é bastante misteriosa, ela é bastante assustadora e é um conto de forte apelo gótico, então vale a pena conhecê-lo. Bom, gente, existem vários contos interessantes nessa coletânea, mas por fim, eu destacaria também A Morte Amorosa, do Théophile Gautier. A Morte Amorosa é um dos primeiros contos que vai tratar do tema do vampiro, especificamente uma vampira. A gente pode ver que algumas descrições dele remetem um pouco a Drácula de Bram Stoker, né? Principalmente nessa figura feminina do vampiro e também a Carmila do Joseph Sheldon Le Fanu. É interessante também perceber que esse conto do Gautier faz uma associação entre o ato do vampirismo que adquire uma conotação sexual, né? Então nós podemos ver que a protagonista, a vampira, que é a Clarimonde, algumas características dela vão ser retomadas em outras mulheres vampiras que vão aparecer depois na literatura gótica, né? Enfim, essa coletânea ela é bastante interessante e vale a pena ser conhecida. Uma outra coletânea que eu tenho de contos fantásticos, embora ela seja definida como contos de horror, mas aborda contos tanto de terror como contos de terror e também dentro desse fantástico onde é sugerida essa ambiguidade, é essa aqui que os contos foram escolhidos pelo Alberto Mangel. O Alberto Mangel, ele também escreveu livros de teoria literária. Bom, inicialmente eu destacaria A Mão do Macaco, do W.W. Jacobs. A Mão do Macaco é um dos principais contos assim, de terror, ele é um dos contos preferidos do Stephen King. Então ele vai abordar a temática dos 3 desejos, e um deles assim tem um desdobramento bastante sinistro e isso é até mesmo surpreendente. Eu destacaria também um conto que não é muito conhecido, chamado Os Lábios. Os Lábios é um conto também inserido dentro da atmosfera do sobrenatural. Basicamente se desenvolve através, né, de um evento estranho. É uma escrava que ela morde um traficante de um navio negreiro e a partir daí essa mordida ela acaba adquirindo vida aos poucos.
é um conto que chama a atenção pela sua originalidade e também pela sua crítica social, né? Além disso, nós vemos um tratamento um tanto diferente da figura da escrava, né, do negro, que adquire contornos bastante sinistros. Nessa coletânea de contos, especificamente, também se destaca A Volta do Parafuso, do Henry James. Não é um conto, é mais considerado uma novela, essa narrativa do James. Ela está inserida dentro desse fantástico que admite essa ambiguidade. Basicamente é sobre uma governanta que ela vai descrever aparições fantasmagóricas, mas não temos certeza se isso ocorre ou não. Aí o leitor vai ter que tirar suas próprias conclusões. Esse conto ele foi adaptado para o cinema, se transformou num filme chamado Os Inocentes. É considerado um dos grandes filmes de terror já produzidos até hoje. É incrível, é sensacional, vale a pena assisti-lo. Nessa coletânea, eu também destacaria, dentre outros contos que eu acho incríveis, um outro chamado Travesseiro de Penas, do escritor uruguaio Horácio Quiroga. É uma situação bastante simples, mas eu devo dizer que quando eu o li, eu fiquei bastante assustado. Ele tem um desfecho surpreendente. Bom, gente, eu também tenho essa coletânea de contos aqui. Assim, eu devo ressaltar que existe um problema com relação a essas coletâneas. Por quê? Muitas vezes vai haver uma repetição, ou seja, muitos dos contos que estão presentes aqui também aparecem nessa aqui, tá? Dentre esses contos que estão neste livro, eu destacaria Os Deuses no Exílio, que me lembrou muito Deuses Americanos, o romance do Neil Gaiman. Por quê? Porque vai tratar de criaturas sobrenaturais, deuses, que a gente não sabe por que eles estão, né, dentro do nosso mundo cotidiano. E o que vale destacar nesse conto é justamente a descrição desses deuses. É realmente muito interessante. Eu destacaria também Mortal e Imortal, da Mary Shelley, que é a mesma autora de Frankenstein. Esse conto ele me chama bastante a atenção, que também vai tratar da temática do experimento científico que resulta em consequências inesperadas. Também é interessante destacar a forma como Mary Shelley trata daquele tema da suposta dádiva, que no fim se converte numa maldição. Existem contos aqui muito interessantes, todos eles assim valem a pena serem conhecidos, mas um dos motivos que me levou a comprar essa coletânea foram os contos fantásticos da literatura nacional. Dentre eles eu destacaria As Academias de Sião, de Machado de Assis, que é um conto relativamente conhecido, onde o Machado ele traz um tratamento assim bastante interessante de criaturas míticas que também remetem à mitologia hindu. E esse conto ele tem toques de humor. Eu destacaria também Os Demônios, do Aloysio Azevedo, que é o mesmo autor de O Curtiço, que também traz um tratamento diferenciado do sobrenatural. Também destacaria O Defunto, que é do Eça de Queiroz, que é autor português, que vai tratar da temática sobrenatural, mas de uma forma bastante inusitada, né, e bastante atípica, eu diria. É um conto bastante interessante. Por fim, eu destacaria dois outros contos que me chamaram a atenção pela sua configuração. O primeiro deles é do João Guimarães Rosa, o mesmo autor de Grande Sertão Veredas, se chama Um Moço Muito Branco, e que, assim, através da sua linguagem muito específica, o Guimarães Rosa ele vai tratar de um tema que vai remeter à literatura de ficção científica, né? Então nós podemos dizer que é um conto de ficção científica do Guimarães Rosa, mas dentro das peculiaridades desse autor.
Por fim, eu chamo a atenção a Teleco, o Coelhinho, que é um conto do Murilo Rubião. O Murilo Rubião é considerado um dos grandes autores da literatura fantástica no Brasil. E nesse conto, ele vai tratar do tema do metamorfo, que é pouco explorado na nossa literatura. E isso vai ter desdobramentos assim bastante inesperados e até mesmo surpreendentes. Tá? Então, gente, ficou aqui registrado meu comentário sobre essas coletâneas de literatura fantástica. Vale a pena serem lidas, serem conhecidas. Então, até mais com outras dicas.